casos reais de vampiros que foram documentados por médicos e autoridades militares. E os vampiros que andam entre nós hoje e não sabemos. No vídeo de hoje você vai descobrir conosco a história sobre os vampiros, essas criaturas sugadoras de sangue. Então, bora desenrolar esse assunto. Fala, gurizada, eu sou o Matheus Fonseca. E eu me chamo Nicolas Fonseca. O vampiro é uma das figuras mais clássicas e arrepiantes da cultura popular, e ao mesmo tempo sedutora. Essas criaturas são os monstros que vagam na escuridão à procura de sangue. E quando falamos em vampiro, a primeira coisa que vem à mente são aqueles personagens do cinema, como o Drácula. Mas no vídeo de hoje nós não iremos falar dos vampiros nesse universo cinematográfico, e sim de casos reais de vampiros. E esse é mais um vídeo da série sobre seres sobrenaturais. Se você não viu todos os vídeos anteriores, vamos deixar aqui embaixo a playlist para você conferir. E caso você não seja inscrito aqui no canal, te convido a te inscrever, pois nesse canal você vai encontrar diversas teorias misteriosas, histórias de outros seres sobrenaturais e muito mais. Os vampiros, como conhecemos, são criaturas pálidas, com presas, bebem sangue humano, detestam a luz solar e não possuem reflexo. Segundo a lenda, eles podem ser repelidos com água benta ou alho, e para matar um vampiro você deve cravar uma estaca de madeira em seu coração. Mas afinal, qual é a origem dos vampiros? Será que eles realmente existem ou não? Esses mortos-vivos lendários foram muito temidos há alguns séculos, dando origem à lenda dessa criatura famosa até nos dias de hoje. Essa superstição se originou na Europa durante a Idade Média, época de muitas doenças contagiosas e pouco entendimento a respeito. Quando uma pessoa morria de uma doença e em seguida outras pessoas morriam da mesma doença, as pessoas começavam a pensar que era um surto de vampirismo. Mas, na verdade, algumas características dessas doenças que foram associadas ao vampirismo, como por exemplo a tuberculose, a pelagra que afina a pele, a raiva, mas principalmente a porfiria, que deixa a pessoa num aspecto pálido, aspecto de anemia e com comportamentos estranhos, como por exemplo morder pessoas. Esse pânico de vampiros se espalhou e caçadores de vampiros começaram a aparecer de todos os cantos e praticar alguns rituais, como cravar estacas no coração dos cadáveres antes de enterrá-los, ou então enterrá-los de bruço para que eles não pudessem sair das tumbas. E quando suspeitavam que algum morto poderia se transformar em um vampiro, desenterravam o cadáver. Mas olha só, se o cadáver apresentasse uns sinais de unhas ou dentes crescendo, fluidos saindo da boca e nariz, então a suspeita se confirmava. Mas na verdade isso não passa de características naturais da decomposição. Nesses casos, caçadores desenterravam o vampiro, o suposto vampiro, e queimavam o seu coração. Peter Plagod-Joyce era um fazendeiro comum e respeitado na vila em que vivia na Sérvia, chamada de Kisilova, atualmente com o seu nome mudado para Kisiljevo. Em 1728, Peter ficou doente e infelizmente veio a falecer aos 62 anos. Entretanto, após 3 anos, coisas muito estranhas começaram a acontecer. Em uma noite, o filho de Peter relatou que ao ir à cozinha após ser acordado por um barulho, encontrou seu pai procurando por comida. Ao ver seu pai de pé na cozinha, entrou em choque e disse que, após Peter fazer a sua refeição, foi embora e voltou para o seu túmulo. Peter novamente volta à sua casa 2 noites depois, à procura de comida, só que desta vez seu filho não o deixa comer e resolve fazer algumas perguntas. Peter então foi embora, lançando a seu filho um olhar assustador. E o mais curioso é que algumas horas depois, o filho de Peter foi encontrado morto. Essa foi a primeira morte na vila, onde mais 5 pessoas morreram da mesma forma, com muita perda de sangue. Todas as vítimas relataram que sonharam alguns dias antes com uma criatura parecida com o Peter. Foi então aberta uma investigação, onde o corpo de Peter foi exumado. Para a surpresa dos oficiais do exército que conduziam a investigação, o corpo não estava em decomposição. Havia algo parecido com sangue fresco em sua boca. Ele também estava respirando.
e de olhos abertos, dando aos oficiais a sensação de estarem sendo observados. A investigação concluiu que o Peter de fato era um vampiro e foi responsável pelas mortes. Assim, os oficiais então utilizaram uma estaca de madeira e perfuraram o seu coração. Após isso, queimaram o corpo. A história de Peter Plogojoyce é uma das primeiras histórias de vampiro, e o que mais intriga é justamente o exército estar metido nisso, deixando tudo mais assustador e curioso. E meu jovem, tu sabia que o Desenrolando Assunto também tem redes sociais? Então não perde tempo e siga o Desenrolando Assunto lá no Instagram. Lá no Insta nós temos diversas postagens de curiosidades aleatórias do mundo, e no TikTok tem sempre um vídeo novo pra tu assistir. Valeu! E a próxima história de vampiro é também da Sérvia e ocorreu em 1727. Arnold Paoli vivia em Medveja. Logo que se casou, o Paoli contou à sua esposa que quando servia o exército, ele foi atormentado por um morto-vivo. Então ele encontrou a tumba do morto, queimou seu corpo e assim ele achou que o problema estava resolvido. Algum tempo depois de casado, Paoli morreu após uma queda. Um mês depois começaram os relatos de que Paoli andava pela cidade e entrava em algumas casas, e as pessoas que moravam nessas casas, tempos depois apareceram mortas. Oficiais militares, 2 cirurgiões e um padre se reuniram para exumar o corpo de Paoli. E como no caso de Peter, o cadáver de Paoli estava fresco, com unhas novas no lugar das velhas que caíram, e tinha sangue fresco em sua boca. Quando a estaca perfurou seu coração, Paoli gritou, enquanto sangue fresco saía de seu coração. O caso de Paoli ficou muito famoso devido ao envolvimento das autoridades militares e dos médicos, que confirmaram a verdade sobre os vampiros, dando validação ao caso que foi amplamente divulgado. Por mais assustador que pareça, a história dos vampiros vagando entre nós não ficou somente no século passado. Existem casos bem recentes, como o vampiro da Turquia. O caso se tornou público em 2012. Um jovem de 23 anos, cuja identidade não foi revelada, tinha uma compulsão por beber sangue. Ele cortava seus braços, barriga, peito, deixava que escorresse num copo para depois beber. O sangue era tão necessário para o rapaz quanto o ar para respirar. A compulsão foi crescendo tanto, ao ponto do rapaz começar a esfaquear e morder as pessoas, obrigando assim seu pai a ir em bancos de sangue pegar algumas bolsas. Os médicos que trataram do caso diagnosticaram o jovem com vampirismo. Mas, diferente do Drácula, o vampirismo do paciente, segundo os médicos, era relacionado a traumas, depressão e múltiplas personalidades. E, é claro, felizmente quem foi mordido não se transformou em um vampiro. O vampiro da Turquia é apenas um dos muitos vampiros da atualidade. Segundo um trabalho de doutorado realizado em 2015 por John Edgar Browning, da Universidade de Louisiana, só na cidade de Nova Orleans existem 50 pessoas que vivem como vampiros. Esses vampiros modernos e assumidos são completamente diferentes do fascinante Drácula. Eles não têm presas e não ficam vagando à noite. São pessoas comuns, que têm vontade de beber sangue e bebem, mas de pessoas que oferecem seu próprio sangue. Segundo John, ele se encontrou com diversos vampiros em Nova Orleans e disse que foram amigáveis. E se vocês acham que 50 é um número muito alto, de acordo com uma pesquisa realizada pela Atlanta Vampire Alliance, cerca de 5.000 pessoas vivem nos Estados Unidos e se consideram vampiros. Impressionante! E apesar dessa comunidade vampiresca moderna estar espalhada pelo mundo, não podemos afirmar que existem vampiros sugadores de sangue no estilo de Hollywood espalhados por aí. Ou vocês acham que sim? Comenta aqui embaixo pra nós então se tu acredita ou não em vampiros. E é isso, gurizada, esperamos que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever caso não sejam inscritos. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!